Olá! Hoje no nosso vídeo vamos falar sobre exames de pesquisa de infertilidade. Hoje nós estamos aqui, eu e o Dr. Jean, e vamos falar sobre os exames na pesquisa de infertilidade. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação da reserva ovariana nas mulheres. Essa avaliação ela pode ser feita dosando alguns hormônios. Em mulheres abaixo de 35 anos, nós fazemos uma dosagem hormonal através de um exame de sangue, onde nós vamos avaliar os hormônios FSH, LH e estradiol, que devem ser colhidos no segundo ou terceiro dia do ciclo menstrual. Em mulheres acima de 35 anos, o ideal para avaliar essa reserva é o hormônio antimileriano. Esse hormônio também é colhido através de um exame de sangue, mas ele não tem dia do ciclo específico para ser colhido. Lembrando que o antimileriano ele pode também ser feito em mulheres abaixo de 35 anos. Porém, nas mulheres com essa idade, a gente ainda prioriza o FSH, o LH e o estradiol por um pequeno motivo. A maioria dos convênios de saúde, eles cobrem esses exames, o FSH, o LH e o estradiol. O antimileriano não, ele não é coberto por nenhum plano de saúde. Na parte masculina, o que a gente vai ter de mais importante? Então, da parte masculina, o que nós temos para iniciar uma avaliação de infertilidade é o espermograma. Exame que é feito através da coleta seminal, através, por exemplo, do ato masturbatório. Essa coleta, ela deve ser feita em laboratório credenciado, com profissional habilitado, de preferência dentro de uma clínica de reprodução humana. O espermograma é um exame em que mostra para nós quantidade de espermatozoides, volume do sêmen, velocidade desse espermatozoide, a forma desse espermatozoide, mas cabe aqui a gente deixar claro que a produção do esperma ela não é homogênea, podem existir flutuações de eventuais resultados que eventualmente em outro momento esse resultado pode não ser o mesmo. Portanto, caso exista alguma alteração no resultado seminal, é necessário uma reavaliação, um exame de contraprova. Além do que, a produção nossa masculina de gametas, ela é diária, diferente então do que nós sabemos que a mulher ela já nasce com X números de óvulos dentro dos ovários. Então a gente deve iniciar essa pesquisa da avaliação masculina com uma avaliação feita por entrevista, que é a nossa anamnese, junto do nosso exame físico do homem e da coleta inicial do sêmen. Esse sêmen, existem alguns parâmetros. Esses parâmetros, eu não posso dizer absolutamente que o homem vai ser infértil ou fértil. Ele pode vir dentro da normalidade e mesmo assim esse homem ou esse casal ter dificuldade de engravidar. E eu posso ter também o contrário, ele está ali num limiar um pouco abaixo dos valores de normalidade, mesmo estando um pouquinho abaixo dos valores de normalidade, eventualmente esse homem pode vir a engravidar. Então aqui o espermograma ele ajuda a gente como um guia da gente predizer essa chance do casal ter o sucesso do bebê, uma chance maior ou menor. É claro que se esse espermograma vier com 0 espermatozoides, aí sim, isso aí é bem forte em dizer da improbabilidade desse casal conseguir uma gravidez natural. Posso fazer uma pergunta? Claro. Muitos maridos me perguntam quanto tempo precisa de abstinência sexual para fazer o espermograma? Sim, a gente pode ter um tempo de abstinência variando de 2 dias a 7 dias de abstinência. O tempo de abstinência, claro que vai variar o resultado seminal. Se a gente tem, então, muito tempo de abstinência, a concentração do espermatozoide, o volume ejaculado, tende a ser maior. Se eu tenho ejaculações muito frequentes, a tendência é que o meu volume ejaculatório seja menor. Então, para a gente poder padronizar, a gente coloca um tempo de abstinência variando de 2 a 7 dias. Então, doutora Leila, nós falamos aqui
do espermograma, né, na avaliação da concentração, na avaliação da morfologia, na avaliação da velocidade desse espermatozoide. Nós falamos da parte feminina, da reserva ovariana, dos exames de sangue. Existem outros exames que eventualmente devem ser pesquisados no casal, na mulher, na propedêutica da infertilidade? Ah, tem, né? Porque a natureza já foi chatinha com a mulher de não nos dar óvulos todos, né, produzidos para sempre. Então, com relação aos exames a serem feitos, a gente também tem muito mais exames a serem feitos. Como você falou no espermograma, a gente avalia no espermograma uma condição do espermatozoide que é a motilidade, é o movimento deles, né? Por que é tão importante avaliar isso? Porque os espermatozoides eles têm um caminho a percorrer dentro do organismo feminino, dentro do aparelho reprodutor. Eu costumo explicar para as minhas pacientes o seguinte: quando um casal tem relação, o homem ejacula no fundo da vagina. E esses espermatozoides têm que ser espertinhos para entrar no colo do útero, né, no orifício do colo do útero, atravessar todo o corpo do útero, atravessar toda a extensão da trompa para encontrar o óvulo lá na pontinha da trompa. Por isso é importante saber se eles têm bom movimento. Todo esse caminho que o espermatozoide percorre, ele é avaliado também por alguns exames que a gente faz com as mulheres. Um desses exames é o raio-x contrastado do útero e das trompas, que se chama histerosalpingografia. É um nome grande, feio, de um exame que é muito temido pelas mulheres e que, na verdade, é um exame realmente desconfortável, porque precisamos injetar um contraste dentro da cavidade uterina, com pressão, para que ele encha toda a cavidade, atravesse as trompas e caia dentro da cavidade abdominal da mulher. E o que ele mostra pra gente? Ele mostra a permeabilidade das trompas. Se esse caminho que o espermatozoide tem que percorrer não tem nenhuma obstrução e nenhum obstáculo que vai impedir esse espermatozoide de chegar até o óvulo. Além da histerosalpingografia, nós temos também a ultrassonografia, que em geral nós fazemos a ultrassonografia transvaginal, que é um exame muito conhecido de todas as mulheres. E para que serve a ultrassonografia? Ela serve para avaliar morfologia, ou seja, formato de útero, dos ovários ou qualquer outro órgão pélvico, o que pode impedir ou dificultar a gravidez. A ultrassonografia transvaginal também nos ajuda na avaliação da reserva ovariana, quando a gente faz a contagem dos folículos antrais, que é um exame ultrassonográfico que deve ser feito no início do ciclo menstrual. Junto com esses exames, a gente vai conseguir avaliar a fertilidade desse casal e indicar ou não algum tipo de tratamento. A gente tem ainda alguns outros exames, mas aí vamos depender da história desse casal e do que eles trazem para a gente poder pedir o que a gente chama de complementação da propedêutica. Diante da avaliação do espermograma, Jean, quando a gente encontra alguma alteração, há necessidade de repetir o exame, como você falou, né, para fazer uma contraprova, mas existem alguns outros exames que a gente pode utilizar de complementação? Sim, absolutamente, doutora Leila. O norteador, o guia, o balizador da nossa investigação vai ser a nossa entrevista com esse homem, vai ser a nossa avaliação física desse homem, junto desse exame inicial, que é o espermograma. Se nessa avaliação física eu consigo detectar varizes dilatadas no escroto, que é o que a gente chama de varicocele, a gente pode lançar a mão da ultrassonografia da bolsa testicular com Doppler. Situação que a gente pode, então, definir o diagnóstico de varicocele, que é a causa mais comum de alteração seminal passível de reversão com tratamento, e aí tratar esse homem, corrigir essa varicocele e melhorar a avaliação seminal dele e potencializar as chances dele de uma gravidez natural. Uma outra situação é quando a gente tem alterações seminais um pouco mais graves. Grave não porque o homem está enfermo, está doente. Grave no sentido de que tem alterações no sêmen em que tem uma quantidade bem menor do que o ideal de espermatozoide. Aí sim a gente pode lançar a mão de questões de avaliações de sangue hormonais, né? Avaliação do FSH, do LH, da testosterona, do estradiol, exames de sangue. E, eventualmente, caso essa alteração seminal seja ainda mais grave, as alterações são ainda mais importantes, fazer avaliação genética, eventualmente pedir o cariótipo
eventualmente pedir a microdeleção do cromossomo Y, situações para que a gente possa definir a causa dessa dificuldade, dar um prognóstico para esse casal e eventualmente conseguir tratar e otimizar o tratamento, seja de maneira natural, através do coito do casal, ou seja, com a reprodução assistida. Você falou, Jean, da avaliação do cariótipo masculino, né? Eu queria associar o cariótipo feminino também, principalmente quando nós temos casos de abortamento recorrente, que é quando esse casal tem perdas gestacionais sucessivas. Nesses casos, a gente também vai avaliar a pelve através de ressonância da pelve ou algum outro tipo de exame, por exemplo, a histeroscopia, que é uma avaliação direta da cavidade uterina, né, através de uma câmera. E eu queria que você falasse um pouquinho da fragmentação de DNA. Esse exame de fragmentação de DNA, ele avalia, então, quebras no DNA, o material genético do espermatozoide. Várias questões podem influenciar nessas alterações no DNA. Obesidade, tabagismo, então o estilo de vida pouco saudável desse homem, situações em que a gente pode, com mudanças comportamentais, modificar a saúde desse homem e, consequentemente, melhorar a saúde do esperma que, eventualmente, ele coloca para fora. Então, a avaliação do DNA espermático, ele pode nos deixar como uma avaliação de predizer as chances de sucesso ou de insucesso nas taxas de gestação. Situações como, por exemplo, a varicocele, tão comum, né, em homens, que podem atrapalhar, dificultar a gravidez, também tem repercussão na taxa de fragmentação do DNA espermático. Situações, então, que a gente lança a mão, detecta que existe esse problema e a gente orienta o que a gente pode fazer para diminuir essas taxas de fragmentação espermática e, assim, otimizar novamente os resultados da reprodução assistida. Acho importante a gente ressaltar que todos esses exames precisam de uma avaliação médica prévia, né? Uma consulta com uma anamnese. Eu falo com as minhas pacientes, eu não consigo indicar nada sem conhecer a história de vocês, né? E muito importante também que, pensando nessa avaliação completa de todo esse casal, a Eve oferece tudo isso para as nossas pacientes, para os nossos pacientes, não é? Então esse foi o nosso vídeo hoje. Se ainda restou alguma dúvida, você deixa a sua pergunta nos comentários que a gente vai responder. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, acione as notificações que tem muita informação bacana lá.